E aí, tudo bem? Seja super bem-vindo a mais uma edição do Flow Drops. Vídeos que eu gravo aos domingos com temas que me chamam a atenção durante a semana. Essa semana eu estava relendo um texto que eu escrevi há alguns anos atrás, que virou um e-book meu. Você pode, inclusive, encontrar no meu site. Você faz o cadastro, faz parte da comunidade e pode acessar esse e-book, que também está à venda no Kindle da Amazon. E eu escrevia sobre as tribos. A Corporação Tribal é o nome desse texto. Penso que todas as sociedades e as empresas, obviamente, funcionam como tribos. Por que eu comparo as duas coisas, né? Isso deu origem, até esse texto lá atrás, a uma rede de profissionais que a gente foi formando ao longo dos anos, que são ligados à cultura organizacional, ao desenvolvimento humano, à performance, à comunicação, à neurociência, às relações entre as pessoas, que é o que a gente foca hoje na consultoria, na Cadu Lemos Performance e também no Projeto Flow. Nessa rede que a gente construiu, a gente tem médicos, como eu falei, né, atletas de alta performance, fotógrafos, cineastas, astrônomos, artistas plásticos, xamãs, designers, redatores, jornalistas, enfim, gente de todos os caminhos para formar uma rede com uma variedade de talentos e competências que estão prontos. Nós estamos prontos para contar um monte de histórias poderosas, verdadeiras, humanas, que nós vivemos, que nós testemunhamos, enfim. E a gente faz isso através de workshops, de palestras, de offsites ou retiros, né, que agora estão voltando, e cursos e mentorias também. Nesse vídeo hoje eu vou abordar um pouco sobre as tribos, né, dentro e fora das organizações. E também vou falar sobre a prática do amor como uma estratégia para uma cultura organizacional mais consciente, mais saudável, que eu chamo de cultura de flow, né? Eu começo esse vídeo com uma história ancestral, né, lá atrás, e que vem se repetindo ao longo das gerações, não para isso. Inclusive, há algumas semanas atrás, eu fiz um vídeo sobre uma cena, que é essa cena que eu vou descrever agora, essa história que eu vou contar. E você pode acessar esse vídeo no meu canal do youtube.com/cadulemos. Você chega lá já vê um monte de conteúdo bacana. Então, vamos falar dessa cena. Mais um dia de trabalho, um dia de vida, chega ao fim. E aí, reunidos em torno de uma fogueira, a fogueira é um símbolo milenar, né, de acolhimento, homens e mulheres decidem os rumos da tribo. Embora seja aparentemente primitivo, o evento tem a sua organização. Então, à medida que as pessoas falam, os participantes vão passando adiante um bastão, que é um instrumento de poder, nesse caso, o poder da palavra. Então, quem detém o bastão sabe que naquele momento vai ser ouvido. E é uma grande questão da condição humana, né? Ser ouvido, ser notado, ser percebido. E todos esperam com muita paciência, com muita humildade, porque eles estão certos de que a hora de opinar e de falar o que pensam vai chegar, que vai dar a volta. E se a pessoa que recebe o bastão percebe que aquilo que ela tinha para falar já foi dito, ou concorda com o que está sendo dito, enfim, ela passa adiante. Sem exibir necessidade de mostrar alguma coisa, um conhecimento, uma opinião, né? O ego dessa pessoa está em paz. Ela sabe que vai ser valorizada, mesmo que ela fique em silêncio. Aquela comunidade, ela não se reúne só para tomar decisões, mas também para celebrar a passagem do tempo. O solstício de inverno, por exemplo, que é o dia que o Sol está mais afastado dos hemisférios, né, de um deles, né, começa o ano agrícola para essa tribo. E aí eles fazem oferendas, né, para os deuses, cumprem rituais milenares, na esperança de que a terra possa trazer de volta fartura, abundância, saúde, né? As 4 estações do ano, por exemplo, com as suas diferentes temperaturas, sabores, cores, aromas, né, elas também são festejadas e respeitadas. Da mesma maneira, as etapas inexoráveis da vida humana, né, a puberdade, a reprodução, o envelhecimento, tudo isso é recebido com alegria por todo aquele grupo, por toda aquela tribo, por toda aquela comunidade, ou clã, ou grupamento humano, como você queira chamar. Esse início de civilização reconhece 2 aspectos essenciais da vida aqui na Terra, né, nesse planeta. De um lado, você tem a necessidade da união, do coletivo, para que todo mundo possa crescer junto.
E do outro lado você tem a passagem do tempo, que é inevitável, o tempo não para, como já diria o Cazuza, né? E essas mudanças do tempo elas são inevitáveis. Ao longo dos milênios, né, a gente sabe que à medida que a população humana ia se expandindo, as aldeias iam se transformando em povoados, os povoados em cidades, né, que estão crescendo, metrópoles, né? Vira um negócio que a gente vê hoje, né? O caos da metrópole, o caos urbano. E a consciência daqueles dois aspectos que a gente falou, da passagem do tempo e do coletivo, foi diminuindo, foi se diluindo. A gente continua tendo uma vaga ideia, né, dessa necessidade de cooperação, de colaboração e da inevitabilidade, né, das mudanças. Mudanças não mudam. Então, essa tribo, essa comunidade, esse é o problema, não está mais presente para nos apoiar diante desses dois fatos. Isso foi sumindo ao longo do tempo, com as metrópoles, né, cada um por si. O ser humano, nós aqui, né, no entanto, a gente sabe que nós somos gregários, nós somos sociais. A gente precisa de se sentir pertencendo a algum lugar, a algum grupo, sentir-se parte, né, de alguma coisa, sendo protegido e apoiado por esse grupo. Assim, desse jeito, quando a gente olha, né, à medida que o século XXI se aproximava, e já estamos na terceira década, né, desse século, a gente notava um curioso fenômeno. As empresas, as culturas empresariais passaram a preencher esse espaço que foi deixado vazio pela perda dos laços comunitários. Hoje, ou deveria ser, né, o papel das empresas estimular o espírito de corpo entre os seus colaboradores, entre os seus participantes, né, em prol de uma causa comum, estamos no mesmo barco. E isso é benéfico não só para os indivíduos que trabalham lá nessa organização, mas também para a sociedade de uma forma geral. E, claro, para a própria empresa, que pode ver, então, assim, a sua produtividade aumentando, a sua imagem na comunidade melhorando, a qualidade de seus processos crescendo. Então, cooperação e mudança são aspectos que a gente tem que olhar. Isso é uma responsabilidade da liderança. Assim como aquele líder tribal respeitava a palavra dos aldeões, de todo mundo que morava ali em volta da fogueira, é dever, né, responsabilidade da organização e do líder respeitar a opinião de todo mundo em volta dessa mesa que nós fazemos as reuniões. Do mesmo jeito, é dever do líder, né, é responsabilidade dele celebrar as mudanças que a passagem do tempo traz, reconhecer aquilo que está acontecendo. E hoje em dia, aliás, a gente fala tanto em mudança, né, no ambiente corporativo, principalmente agora que a gente está passando por uma crise, uma Covid, uma guerra surreal em plena terceira década do século XXI. É inacreditável, né? A gente já vinha vivendo mudanças no mercado, ver tudo que aconteceu com a Amazon, com os gigantes da tecnologia, com a internet, com o Google, com Uber, com Airbnb, enfim, né? Então, a mudança nas carreiras, no tipo de trabalho, as regras do jogo. E até parece que essa história de mudança é coisa nova, né? A gente sabe que não é. Talvez o ritmo das alterações ele tenha se acelerado, mas sempre existiu mudança. 450 anos antes de Cristo, portanto, lá atrás, um filósofo grego chamado Heráclito já dizia que a única constante na vida do homem é a mudança. Ele falava assim: tudo flui, nada persiste, nem se mantém o mesmo. O homem que se banha num rio, no dia seguinte o rio é outro e ele também. Então, a única coisa que não muda é a mudança. Da mesma forma, a gente vem acompanhando essa mudança de postura que as empresas estão tendo diante da sociedade, dos problemas que nós estamos vivendo hoje, da Covid-19, trabalho remoto, novo jeito de trabalhar, híbrido. E aí os profissionais também começam a repensar o seu papel dentro das organizações. Tem muita gente saindo das empresas. Nos Estados Unidos, do Great Resignation. Aqui no Brasil está acontecendo também. As pessoas estão pensando, será que eu quero isso? Será que vale a pena eu viver dessa forma? Será que poder é fazer ou cair fora? Será que a autoridade é a habilidade só de capturar a vontade das pessoas para fazerem o seu melhor? Olha, eu vou falar de um cara aqui que não tinha nada disso, né? Não tinha poder, nem nada, mas tinha uma autoridade tremenda, que era o Gandhi. Ele serviu e se sacrificou por uma causa. Então, quando você é o líder e se sacrifica pelas pessoas por uma causa, tá todo mundo ali vendo que estamos juntos, sombreados, né? Você consegue a autoridade. A autoridade é uma coisa que surge naturalmente. E aí eu quero falar de um outro sentimento, o amor, né? O amor no trabalho. Tem uns anos atrás que eu tive o prazer de redigir a abertura da edição brasileira desse livro aqui, O Amor é a Melhor Estratégia, do Tim Sanders, que era vice-presidente do Yahoo, né? E a nova visão do sucesso da realização profissional. Isso foi em 2004 ou 2005, gente, tem muito tempo.
O Tim Sanders, como eu falei, ele foi vice-presidente do Yahoo, ele era responsável também pelo núcleo de criação conceitual do portal, que era gigante na época. Então, antes de começar a escrever essa abertura, eu li o original e liguei para ele por telefone. Na época a internet estava começando, então ainda não tinha essa possibilidade da gente trabalhar aqui dessa forma na tela. Liguei e conversei com ele por telefone para saber como é que ele definia especificamente a questão do amor no ambiente de trabalho, que é um assunto meio delicado, né? Falar de amor no ambiente de trabalho. E aí o que ele me respondeu foi muito interessante. Foi surpreendente, mas ao mesmo tempo esclareceu tudo. O fato é que, de forma ingênua, a gente acredita que amor é um sentimento que deve prevalecer em qualquer ambiente, né? No mundo de trabalho também. E a gente acredita que ele vai nascer de uma forma natural, intuitiva, e por isso a gente nem se preocupa muito com essa questão. Estamos lá convivendo dia a dia e tal. Na prática, a realidade, a teoria é outra, né? As boas intenções vão por água abaixo quando a gente tem que trabalhar com alguém que a gente não se afina muito, né? Que o santo não bate, né? Aí a gente fica cético, a gente fica descrente, a gente passa a rejeitar aquele ambiente de trabalho. Ai, que saco, segunda-feira, começa tudo de novo. Esse lugar onde a gente tem que conviver com quem a gente não acredita, não respeita, não gosta, enfim. Aí o Tim me explicou que quando ele diz que amor é a melhor estratégia, ele não está se referindo ao sentimento. Não está falando do sentir amor, mas ele está falando em relação à atitude, do agir com amor. Então eu não preciso estar amando, né, com sentimento de amor o sujeito que senta na mesa aqui ao lado e que meu santo não bate com dele. Mas eu posso e devo agir com amor em relação a essa pessoa. É atitude. E nessa filosofia que está no livro, agir com amor envolve 3 pontos interessantíssimos. Primeiro é compartilhar seus conhecimentos. Tudo que você aprendeu, vai dividindo. Segundo usa sua rede, seu networking de forma positiva. Aproxima pessoas sem estar preocupado com ganhar alguma coisa com isso. Só pelo fato de saber que ali pode sair alguma coisa legal. E, por fim, o terceiro ponto é tenha compaixão pelo outro. Não é só empatia, é ir além. Então, assim, a gente tem que aprender o máximo que a gente pode de tudo, especialmente lendo livros. Ele recomenda, que não é só revista, é livro principalmente. E aí dividir esse conhecimento de uma maneira que esse conhecimento possa se propagar, possa se multiplicar. A rede de relacionamentos, que vem em segundo lugar, né, essa networking, a gente deve usar com sabedoria, aproximar as pessoas que possam se beneficiar disso. E, como eu falei agora há pouco, sem querer nada em troca. As coisas, elas voltam, né? A gente sabe, mais cedo ou mais tarde a gente vai ser recompensado. Não precisa ficar esperando. É natural, é da vida, é o tal, né? É o caminho. E aí, por fim, o Tim Sanders ensina que quando a gente trabalha com compaixão, a gente tratando as pessoas com compaixão, a gente aceitando as limitações do ser humano, é uma forma de trazer o amor para o trabalho. E isso é interessante observar, que essas considerações não partem de um cara que é religioso, não é artista, ele não é intelectual, ele era, né, o vice-presidente de uma das maiores empresas na época de internet do mundo, um executivo clássico. Então, isso sinaliza, lá atrás já sinalizava, uma mudança de visão nesse mundo organizacional, no mundo corporativo, que não é para todo mundo e não é ao mesmo tempo, mas aos poucos ele vai se tornando mais consciente, né, a organização do papel de agregar, de humanizar. O líder tem esse papel. E é claro que essa mentalidade não está em todo lugar e nem, como eu falei agora há pouco, não é ao mesmo tempo que acontece. Mas é muito estimulante a gente saber que algumas das organizações maiores do mundo já encamparam esse tipo de filosofia. Então, quando a gente sai do piloto automático, né, parece que quando a gente está no piloto automático, a gente esquece das lições básicas que a gente aprende no jardim da infância. O aprender o básico, né, que as tribos já praticavam também. E a gente, como indivíduo, também precisa trazer de volta essa sabedoria desses primeiros anos de vida, que eu falei agora há pouco do jardim da infância. Que são regras muito simples do convívio que a gente aprende, né, quando é criança. Não faça para os outros aquilo que você não quer que façam para você, não faça acordos que você não quer fazer, né? Se você fizer, mantenha o que você combinou, né? Se você souber que não vai conseguir manter aquele acordo, você tem que falar com a pessoa imediatamente, né? Avisar, não alimentar expectativas, especialmente se elas não forem verdadeiras, né? E é um princípio do Zen budismo, né? Se você quiser sentar, você senta. Se você quiser andar, você anda.
Se você quiser correr, você corre. Faz o que você quiser, mas não hesita, não fica ali no meio do caminho. Outra coisa que eu aprendi no Zen é manter a mente aberta, né? Como uma antena, que é a mente do principiante, que é como a mente de uma criança. Não julga, não resiste, só vive o momento presente, observa e absorve o que o mundo tem para dar. A gente não pode vir a ser o que a gente quer se a gente continuar sendo o que a gente é. É simples assim. Então, para terminar esse vídeo, eu queria lembrar daquelas estátuas enormes das Ilhas de Páscoa, os Moais. Todo mundo já viu, né? Foto, imagem, já teve, algumas pessoas já tiveram lá, eu ainda não tive, mas gostaria de conhecer. O que será que a civilização que construiu esses Moais, que foi extinta, né, há séculos, o que ela queria dizer com aqueles monumentos? Qual era o significado daquilo? Que história que eles queriam contar? Que legado eles queriam deixar para o futuro? Então, se a história da Ilha de Páscoa e as fascinantes estátuas, aí, esses moais maravilhosos, permanecem ainda envolta em mistério, a história da nossa vida ainda está sendo escrita. Então, todo cuidado é pouco com essa história que você está contando, com essa história que você está escrevendo. Qual é o legado que a gente pretende deixar? Qual é o legado que você pretende deixar da sua vida? Que histórias as pessoas que vão vir depois da gente vão contar sobre a gente? E não só os indivíduos, mas também as empresas, as organizações. Elas também escrevem histórias e também deixam legados que podem ser positivos ou não para a sociedade. Então, nas empresas que são mais maduras, né, os assuntos emocionais, saúde mental, segurança psicológica, eles já estão sendo discutidos e estão sendo tratados na prática. E nesses ambientes, existe a possibilidade, com a segurança psicológica principalmente, de falar sobre espírito, de olhar para o outro, de construir um amor verdadeiro. Infelizmente, na maioria das pautas de reunião, esses temas ainda estão ausentes, na maior parte das empresas ainda. Vem o ESG aí agora, né? Vamos ver se dói no bolso, se a coisa funciona. Mas eu sempre fico otimista, eu sou um otimista, quando eu vejo movimentos como a gente já viu lá atrás, no século XX ainda, de responsabilidade social, de sustentabilidade, né? E o que a gente está vendo agora, que sinaliza a disposição crescente das organizações de contribuir para a sociedade. Eu quero torcer que isso seja de verdade, né? O problema é que uma vez que as pessoas entram na ciranda de mais, fazer mais, da produtividade, da alta performance, né? Bottom line, lucro, resultado, muito poucas dessas pessoas saem desse círculo vicioso e pensam de uma forma mais ampla, onde lucro, entrega, resultado tem que ser consequência e não um objetivo final. Por isso, é importante aproveitar todos os momentos que são propícios a uma reflexão coletiva, profunda, sobre temas que vão muito além do quarter, né, do resultado do trimestre. Né? O simples fato de juntar as pessoas num círculo, ou numa sala de reunião, por exemplo, ou num curso, num workshop, num retiro, é um desses momentos que convidam a gente a fazer uma reflexão. Porque o círculo, que é presente em todas as culturas, né, como um símbolo poderoso de receber energia, de aumentar a proximidade física, né, ter uma disposição para uma visão comum, uma visão de uma causa comum, de um objetivo comum, a gente pode usar, pode fazer a hora que a gente quiser. Então, precisa aproveitar esses momentos para resgatar os valores que, ao longo dos séculos, né, milênios, a humanidade foi deixando para trás. Eu falo, o futuro está em olhar para o passado, integrar os aprendizados ancestrais com a tecnologia que a gente tem hoje. Então, valores que são capazes de consolidar a união numa organização e num time, preparar esse grupo para as inevitáveis mudanças do ambiente, veja aí, Covid, guerra, etc. Transformar tudo isso numa corporação, numa organização tribal, com esse espírito tribal. Porque, no fundo, nada do que eu estou falando aqui é novidade para ninguém. A gente sabe disso. Então, comunicação transparente, com todas as variantes, comunicação não violenta, feedback verdadeiro, positivo, feed forward, que agora falam também, que é olhar, relacionamento humano, empatia ou compaixão, liderança consciente, humanizada. Esses conceitos estão na maior parte da literatura de negócios hoje em dia. Basta pegar qualquer revista de business, livros atuais que você tem falando sobre isso. Pega o Thiel, as organizações Thiel, do Frederic Laloux, entre outros autores, tem tantos aí, né, falando sobre isso, e você está fingindo que não sabe.
a gente parar para observar, todas as sociedades, todas as empresas, elas funcionam mesmo como tribos. A gente tem que começar a agir assim, lembrar como é que era, trazer esse conhecimento de volta, tentar, de alguma maneira, fazer com que a gente possa ter resultados a partir das únicas instituições hoje que têm força para isso, porque muitas são mais poderosas que vários governos. Não vou nem entrar nesse detalhe agora. Eu pergunto, o que está faltando para a gente construir essa verdadeira organização tribal como uma mentalidade humanizada, né, com consciência? Então, essa pergunta fica aqui no final do vídeo para a gente, junto, começar a construir uma reflexão, um debate e refletir por que a gente não encampou ainda uma atitude diferente para construir um mundo diferente desse que a gente vive hoje. E que, infelizmente, ele ainda não permite que a gente veja com clareza um final feliz. Muito pelo contrário. Como eu sou um grande otimista, eu estou buscando isso e é por isso que eu trouxe esse vídeo para vocês hoje. Tem muito ainda por ser feito. Muito ainda por se caminhar nessa área. E o meu desejo é que a gente consiga fazer isso junto e transformar um passo de cada vez. Que o flow esteja com você. Te vejo em breve.